medo de errar. Porque o erro ele tem de ser visto como uma ferramenta que vai te auxiliar a melhorar. Chegando para o último episódio da série O que você e Hércules têm em comum. Nessa noite nós vamos falar de um episódio que algumas pessoas até têm receio de se referirem a este ambiente, a falar do Hades, porque nós conhecemos aí a tradução para Hades como sendo o quê? Inferno, né? Tem gente que nem gosta de se referir ao inferno ou ao submundo, ou ao mundo dos mortos, como era conhecido aí na mitologia. Tem gente que quando fala de morte, de demônio, de inferno, fica aí temeroso. E hoje nós vamos falar do guardião do Hades, a preposição do, dá a ideia aí, guardião do Hades, do local, mas Hades também é o nome do deus que reinava ou que reina, segundo a mitologia, nesse local. Então pode ser o guardião de Hades, o deus, ou do ambiente do Hades, o local. Hoje é a última aula dessa série em que nós observamos, nós aprendemos aqui 12 trabalhos, 12 etapas que Hércules precisou passar para se ver livre, tá, da culpa de ter assassinado a família. E o aluno, para se ver livre do peso que recai aí sobre os seus ombros de ser aprovado numa faculdade muito concorrida ou no curso dos sonhos, pode acontecer que venha uma sobrecarga para esse aluno, não é assim? E há muitas cobranças, sabemos que não é muito fácil, principalmente quando reprova 1, 2, 3 vezes, mas se faz parte do sonho, é preciso perseguir. Essa semana eu tive o prazer de ver um ex-aluno, fazendo um post lá com a roupa já a beca, já aquelas fotos, né, de formatura, e ele com o estetoscópio, todo feliz, formando em medicina. Um aluno que ficou 7 anos estudando. E eu fiquei assim muito orgulhosa, muito feliz. Claro que eu não deixei de mandar um recadinho, e ele também enviou um para mim muito amável. E eu fiquei assim muito feliz e eu agradeci quando eu vi aquele sorriso, a felicidade estampada no rosto dele por aquelas fotos que ele estava postando. Falei assim, obrigada por você não ter desistido dos seus sonhos. E ele está muito feliz. E eu imagino, né? Depois de 7 anos lutando, agora já está formando em medicina. Olha que bênção, né? Olha que dádiva ter persistido e conseguido aí ser aprovado no curso dos sonhos. Vamos então à nossa narrativa de hoje, vamos à história. Eu já falei que eu sou muito suspeita para falar de histórias, porque eu amo falar de metáforas, eu amo falar de sentido figurado. E quando eu me deparei com essa possibilidade de fazer um paralelo entre a história de Hércules e entre a trajetória do estudante, claro que foi desafiador para mim, mas foi muito prazeroso, tá? Prazerosa fazer essa atividade. E hoje nós temos então a última história. Então obrigada a todos vocês que estão passando, deixando aí o seu oi, né? Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês. Vamos então para a nossa narrativa. Hércules, dessa vez, como último trabalho, Euristeu, aquele primo que foi encarregado pela deusa Hera de colocar atividades que Hércules não conseguiria realizar segundo o pensamento deles, e ele conseguiu realizar as 11 tarefas. E agora, na última, Euristeu falou, essa ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele precisaria descer ao mundo dos mortos. Então, Hades, na mitologia, considerado então aí o mundo dos mortos, e nenhum mortal havia descido e voltado vivo. Por quê? Porque essa passagem que havia entre os mundos dos vivos e o mundo dos mortos, tinha ali também um guardião. E quem era esse guardião? Um cão chamado Cérbero, um cãozinho de 3 cabecinhas apenas, muito feroz, cuja cauda era uma serpente. Alguns falam que era dragão. Há narrativas que dizem que esse cão tinha 100 cabeças. Eu comentei aqui na live da semana passada como que esses mitos têm essa questão de muitas cabeças, não é? Na aula passada eu comentei sobre os pomos, que era a árvore da imortalidade, o fruto da imortalidade, e protegendo o jardim onde estava essa árvore tinha o quê?
nada mais, nada menos do que um dragão de 100 cabeças, tá? E agora, nessa última história, temos aqui um cão de 3 cabeças. Claro que tudo isso não é por acaso, tudo tem uma simbologia. E eu vou falar para vocês aí algumas que eu identifiquei, que eu encontrei, mas é claro que o meu foco aqui, a subjetividade, como eu disse, a professora Sandra é a visão da professora Sandra sobre este assunto, e você pode identificar muitas outras versões, muitas outras análises desses mitos. Então, voltando à história, então Hércules foi em busca desse local, tá? E segundo consta, muito difícil para chegar, tinha que descer, olha, uma descida muito feia. Imagina o ambiente, tá? Imagine, talvez você já tenha ouvido falar da Divina Comédia de Dante, como que era aquela questão das almas, da barquinha que navegava. Então, uma descrição bem sinistra para um ambiente em que as almas eram levadas para lá. E Hércules foi em direção a este mundo porque ele precisava fazer o quê? Ele precisava trazer Domado, esse guardião que ficava vigiando as saídas. E claro que o mito ele tem diferentes versões. Em uma versão, eu encontrei que Hércules ele foi acompanhado pela deusa da sabedoria e por Hermes, que era o deus aí que ele conhecia qualquer local. Ele não perdia direção em hipótese alguma. Então, ele foi junto para guiar Hércules para encontrar o local exato onde ele ia pegar esse guardião. Mas em outras versões não tem essa parte da história, só conta que Hércules foi. Chegando lá, ele precisou travar aí um diálogo com Hades. Outros falam que não foi diálogo, foi uma guerrinha, uma briga entre eles. E Hades, com medo do Hércules, fez o quê? Deu a ele a possibilidade de levar o guardião, mas com uma condição. Você vai levar o guardião, esse cão, tá, o Cérbero, porém você não pode usar nenhuma das suas armas. A flecha que ele tinha envenenada, ele não podia usar a clava, não podia usar nada. Ele só poderia usar o quê? A sua força física. Então, olha só, essa questão de ir até o Hades, analisando, né? Como assim? Como que um vivo vai entrar sem que esteja morto? E Euristeu falou, dessa vez eu vou vencer o Hércules, porque para ele chegar até lá ele vai ter que morrer, e para voltar ele não vai conseguir, porque Cérbero não vai deixar. Mas, com a ajudinha aí dos deuses, Hércules ele consegue chegar até o local. Então, como eu disse, ele conversa, em uma versão ele conversa com Hades, em outra versão ele briga, mas o certo é que ele vai ao encontro de Cérbero, e esse animal, ele ao farejar o cheiro da carne humana, ele já começa a uivar, a vociferar, a fazer os barulhos ali horripilantes, porque ele era um animal assustador. E Hércules trava uma luta, já que ele não podia usar armas, ele trava uma luta com Cérbero, e diz a história que Hércules consegue dar aquele golpe ali de sufocar, né, um mata-leão no Cérbero. E enquanto ele fazia isso, a cauda desse animal, que era uma serpente mortífera, tá? A mordida dela era mortal. Então ela picava o Hércules, várias vezes. Só que Hércules ele estava o quê? Vestido com a capa que ele havia feito do leão de Nemeia. Para quem acompanhou aqui, viu que foi um dos primeiros trabalhos dele, que ele precisou vencer o leão de Nemeia, e a capa daquele leão era o quê? Indestrutível. Então ele poderia ser atingido, mas aquela capa o protegia, e assim aconteceu nesse último episódio. Embora a serpente o picasse, a capa não permitia que ele fosse atingido e ele morresse. Então foi isso que permitiu com que ele segurasse esse cão aí pelo pescoço até sufocá-lo, e ele desmaiou. E ele conseguiu então domar e trazer esse animal do submundo para o mundo dos vivos. E tem uma parte que fala que quando esse animal recebe a luz do sol, ele logo faz o quê? Ele desperta, claro, porque acostumado com a escuridão, ao ver a luz, ele começa a soltar babas, tá?
E essa baba, segundo a mitologia, onde ela caía, formava-se, nascia uma planta. O que hoje na medicina é chamada de acônita, ou acônito, uma coisa assim. Depois, para quem é curioso, pesquise lá na internet. O acônito também até utilizado como medicamento, é uma planta venenosa. E para a mitologia, o que fez surgir essa planta foi a baba do guardião do Hades. Então, coisas de mito, né? Para explicar a existência das coisas. E Hércules, então, chega até Euristeu, entrega esse animalzinho, mostra o animal, e Euristeu, como um bom covarde, o que ele fez? Se escondeu e pediu que Hércules desse fim daquele bicho, que ele não queria aquele animal por perto. E Hércules, então, acaba devolvendo, levando o animal novamente para o seu local de origem, né? Para ficar ali guardando o Hades. Certo. Então, o que esse mito tem a ver conosco? O que nós podemos extrair, que nós podemos aprender com essa história? Eu fiz algumas anotações, algumas observações, tá? Para quem é bom leitor, como a Dani, que lê bastante, já deve ter encontrado a referência em filmes, você logo já vai fazendo associação. Esse Cão de Três Cabeças apareceu no filme tal, no Harry Potter, na Divina Comédia, no livro esse e aquele. Então, a gente já começa a fazer associações. Então, o importante de você conhecer os mitos é isso. Que quando você assiste a um filme ou começa a ler uma obra, você logo faz o link, né? Olha, isso aí me lembra tal mito. Esse personagem aí, a característica dele é de Helena de Troia. Até nos romances brasileiros a gente consegue ir observando, né? As Helenas sempre são sofredoras, né? Assim, sempre temos também aquele herói. Então, tudo tem um resquício, tudo tem aí esse traço do que veio lá da mitologia, tentando explicar como as coisas funcionam. E, segundo consta, então, Hércules realiza esse feito e, ao voltar de lá, ele volta livre da sentença que ele havia recebido, que era realizar esses 12 trabalhos, e ele atinge, então, o que? A liberdade, livre da culpa, que ele antes estava ali pagando pelo preço de ter assassinado a família, agora ele já estava livre disso. Há umas versões que ele atingiu o posto de quê? De Deus no Olimpo. Então há várias versões para isso, mas há também uma versão diferente que depois ele morre, mas não vem ao caso aqui. Hoje eu quero finalizar com vocês essa questão de ele ter conseguido realizar esses 12 feitos e trazer, como eu sempre faço, essa associação. Então, o que essa história traz para nós de aprendizado e principalmente para você que está aí nessa trajetória de concurso, para você que está estudando para o Enem, ou para você que está também em busca de conhecimento para ajudar outra pessoa, porque acontece, né? E muito. Então, o fato do Hércules ter conseguido domar esse cão de 3 cabeças, então tem uma significação. Diz uma versão que as 3 cabeças, olha só que análise interessante. Até uma curiosidade para você, talvez você já ouviu a expressão, olha, de boas intenções o inferno está cheio. Alguém já ouviu isso aí? Se já ouviu, dá um joinha aqui, comenta aí. Então, de boas intenções o inferno está cheio. Então, essa expressão, segundo diz, ela vem lá de trás, tá? Porque segundo consta, essas 3 cabeças de Cérbero, o que diz? Ela pode indicar boas intenções, pode indicar desejo e sensação. E Hércules, ele consegue domar todos os 3. Desejo, sensação, boas intenções. E ao sair de lá, ele sai, então, com a capacidade de domar principalmente o quê? A si mesmo. Ele alcança agora um nível superior. Ele alcança agora um nível elevado, como assim? Ele foi até lá e voltou. Então, agora ele já sabe como que é o mundo aqui e o mundo lá. É claro que há umas versões que acabam até fazendo aí uma associação com Cristo, que morreu, que foi ao inferno, mas não vamos tocar nesse assunto aqui. Vamos falar da mitologia. E no caso, Hércules, ele consegue, então, sair de lá ileso, entre aspas, porque ele tinha uma capa que o protegia, e ele lutou com armas que não eram armas, o quê? Armas
materiais. Ele lutou com as armas que ele possuía. Para quem acompanha o que eu posto aqui no feed, eu fiz até uma postagem de um verso bíblico que fala o seguinte, que as nossas armas, que as armas das nossas milícias, elas não são carnais, tá? Não são aquelas armas que nós falamos assim, olha, eu vou vencer na força do meu braço, eu posso, eu consigo, eu faço. Então, não é aquilo que nós, como seres humanos, conseguimos agir. Então, as armas que nós temos, segundo o verso, são armas poderosas em Deus. Então, fala de uma questão espiritual. É a força espiritual que há em nós, que habita em nós, que nos dá força, que nos capacita, né? Para vencer as adversidades, os problemas. E é por isso que aquele que crê em Deus, quando está passando por algum problema interno, ou quando fala assim, nossa, eu estou vivendo um inferno, essa expressão é muito utilizada. Tem gente que fala assim, minha vida está um inferno, eu estou vivendo um inferno, para dizer que está numa situação ruim. Então, para você vencer essa situação, você não pode lutar com a força do seu braço. Você precisa buscar uma força superior, tá? Uma força divina para você conseguir vencer. E no caso aqui dessa história, Hércules, ele lutou com o que ele possuía, tá? Com a força das estratégias, ele lutou com como falei, ele usou de sabedoria, certo? Para conseguir vencer domar aquele animal. E nós também, como seres humanos, dependendo da situação que estamos passando, muitas vezes não é usando armas concretas que nós vamos vencer as situações. Nós precisamos ter sabedoria para entrar e sair em muitos contextos, não é verdade? Isso requer mais inteligência, mais conhecimento, às vezes, do que a força do próprio braço. E nós podemos, então, também trazer para um contexto essa história de que é possível, sim, domar os nossos medos, os nossos temores. Antes de ir até o Hades, consta uma parte da história que Hércules ele ficou com medo. Esse foi um trabalho que ele achou assim, que ele não daria conta. Ele pensou que não conseguiria, porque ele teria de ir a um mundo onde ninguém jamais havia voltado. Certo? Então era um mundo desconhecido, o mundo dos mortos. As pessoas foram e não haviam voltado para contar nada. Eu tenho um tio que ele brincava assim: olha, morrer deve ser muito bom. Porque todo mundo que morre não volta para contar como é lá. Porque provavelmente quem está lá deve ser muito bom, não quer que enche o local. Não quer... Então ele fazia essas brincadeiras. Mas o certo é que na nossa cultura, geralmente quando a maioria das pessoas fala em morte, alguns batem madeira, né? E no caso dessa história, Hércules, ele temeu, porque era algo desconhecido. Mas mesmo assim, porque ele queria uma libertação, né, daquela culpa que ele carregava, que era muito mais forte do que ele, essa culpa de ter assassinado a família, então ele precisava se ver livre disso. Então isso foi o que deu a ele força para ele prosseguir. Mesmo preocupado, ele foi adiante, tá? Ele foi adiante. E aí, observe só. Então, nós podemos trazer para o nosso contexto que é possível, sim, nós vencermos as situações, mesmo estando com medo. Para quem está aqui no marketing digital, para quem trabalha com marketing digital, tem um jargão que muitos players usam. Assim, ó, se está com medo, vai com medo mesmo. Tá? Vai e faz mesmo com medo, não deixa o medo te paralisar. Então tem esses jargões aqui, e no caso aqui da nossa história, mesmo com medo, Hércules foi. E eu quero trazer para você, estudante, o paralelo de que eu sei que eu trouxe aqui, durante essas 12 aulas, 12 trabalhos, eu falei de procrastinação, eu falei de autoconhecimento, falei de autogestão, falei de visão estratégica, eu trouxe vários contextos que acontecem na vida do estudante. E nessa última aula, eu quero trazer para você o que a própria história já nos aborda, a questão do medo. Que o medo sim, é um paralisador. O medo, ele está, sim, na trajetória do estudante. O medo, se você não conseguir dominar, olha só, o Hércules, ele não matou o cérebro. Ele dominou, certo? E o medo, segundo a psicologia, o medo é algo que é natural, que está em nós,
seres humanos. E segundo a história, é o medo que nos permitiu, que preservou a nossa espécie. Porque se vir um animal muito grande ali, então o medo, eu não posso chegar perto, porque ele pode me devorar. Então esse é um medo que, segundo a história, segundo a psicologia, é um medo que nos manteve e nos mantém vivo. É um medo natural de todo ser humano, mas é o que a gente chama de medo reflexo. Talvez você já tenha ouvido falar. Então, nós temos um medo reflexo e um medo que é patológico. Então, eu quero trazer para você, estudante, hoje, essa questão de você identificar qual é o medo que está te impedindo de chegar à aprovação. Você está conseguindo diferenciar quando esse medo é um medo natural, é um medo que está te preservando, ou é um medo patológico, um medo que está te paralisando? Então, nós temos o medo que vai paralisar o indivíduo. E eu ouço muito dos alunos que chegam até mim e falam, professora, eu tenho medo. Eu estou com medo de na hora da prova eu travar. Eu estou com medo de na hora da prova não conseguir lembrar. Eu estou com medo de reprovar. Então, são muitos medos que chegam, né, à mente do estudante, e isso acaba fazendo o quê? Paralisando, impedindo de prosseguir, tá? Então, você precisa... Por isso, quando eu falei aqui numa live sobre o autoconhecimento, você precisa se conhecer para saber até que ponto esse medo que você tem é um medo que é tido como um medo normal, tá? Aquele medo reflexo, ou é um medo patológico que está impedindo com que você alcance, tá? Que você chegue ao final da sua trajetória. Você pode estudar nas melhores escolas, você pode ter até mesmo uma rotina de estudo, você pode ter diferentes estratégias, metodologias para estudar, mas se você não conseguir controlar o medo que há em você, na hora da prova você trava. Você vai travar. Então, por isso que é importante. Tudo isso é um conjunto. Então, todos esses obstáculos dos quais eu fui falando aqui nessas 12 semanas com vocês. Todos esses obstáculos, eles precisam ser trabalhados o quê? Em conjunto. Não adianta você cuidar de um e deixar o outro, tá? Então, você, estudante, precisa ter o autocontrole, a autogestão, a inteligência emocional e quando você fala se autoconhecer, para saber qual é o medo que está aí prevalecendo em você. Aí tem aquela questão de que o aluno às vezes chega para mim e fala assim, professora, o meu medo de reprovar é porque eu não quero ficar ouvindo meu pai no meu ouvido lá, buzinando. Já é o terceiro ano, ó, mais um ano de cursinho, gastar mais um ano. Ou outros falam assim, professor, meu problema é na família, porque meu primo passou no primeiro vestibular, eu já estou indo para o terceiro, e a família vai ficar falando de mim. Então, o medo de falhar, o medo de errar, paralisa muitos estudantes. E aí ele acaba supervalorizando essa questão do medo. Eu estou usando aqui a questão do estudante, porque é o nosso foco, mas isso acontece conosco, em diferentes contextos do nosso dia a dia. Muitas vezes nós supervalorizamos a situação e nos paralisamos, tá? E isso nos impede de prosseguir. E o aluno, ele acaba ficando com medo da crítica, o medo de se expor, o medo da vergonha, e são medos e medos, e ele acaba se prejudicando. Essa questão do medo, é até engraçado, eu lembrei aqui, a minha filha, esse dia, ela foi pro banheiro e na hora que ela empurrou a portinha, uma taruíra desse tamanho, um filhotinho, saiu andando, né, pela parede. Ela na hora gritou, ai mãe, a taruíra vai me comer. Então, o medo dela, daquele bichinho, foi tão grande que ela falou, ela quase me comeu. Aí eu comecei a rir. Eu falei, minha filha, uma taruíra, você observou o tamanho dela? Você acha que ela ia conseguir te comer? Ela ia sim, mãe, ia me comer toda. Eu falei, sim, mãe. Então, olha só, a supervalorização que ela fez daquela situação por causa de um medo. É algo assim até exagerado, né? Numa figura de linguagem, é aquela questão da hipérbole, tá? Foi uma situação hiperbólica. Uma taruíra conseguia engoli-la. Quantas vezes o medo de barata, vamos falar aí, o medo ele acaba se transformando em fobia, tá? Então tem pessoa que tem medo de viajar de avião, medo de barata, medo disso. Eu falo, e é claro que eu tenho um medinho aí também de um inseto que quem é parente que tá passando aí na live sabe disso. Eu lembro que durante a minha gestação, minha mãe
ficava preocupada se um bichinho daquele passasse à minha frente, porque eu poderia me desestabilizar. Então, tudo isso por quê? Porque a gente supervaloriza uma situação. E na vida do estudante, ele acaba também, por medo da reprovação, ele supervaloriza muitas coisas. E ele supervaloriza o fato de ele chegar lá e não dominar o tema da redação. Ele supervaloriza o fato de errar. E se eu errar uma questão fácil? Ele começa a trabalhar com o e se, o e se. E o medo acaba impedindo que ele aproveite, gerencie o tempo da prova. Outra coisa, meu aluno tem medo de não conseguir fazer a prova dentro do tempo hábil. Então, isso é normal do estudante. E para que você consiga gerir esse medo, tá? Não vamos dizer assim, acabar, porque o medo faz parte, é algo inerente a nós, seres humanos. Então, para você gerir esse medo, o que você, como estudante, precisa fazer nessa sua trajetória? É você treinar, é você trabalhar com a previsibilidade. Você já fez um ano Enem? Qual é a questão que é mais recorrente, tá? Se você sabe que é uma matéria que você tem mais dúvida, estude mais essa matéria. Então, você tem essa possibilidade de ir minando determinados medos, para quando chegar lá no dia, você ir com o menor número possível, ou ir somente com aquele medo que a gente fala, aquele medo que nos mantém alerta. Que é o medo reflexo, aquele medo que nos mantém em alerta. Não aquele medo que vai chegar lá e vai te paralisar. E se você sabe que há ambientes que te proporcionam isso, que faz com que você fique com medo, ou se você sabe que ir à casa daquela tia que gosta de falar, que gosta de cobrar, e isso te deixa ansioso, porque do medo já vem a ansiedade. Tá? A preocupação. E isso você precisa ficar atento, tem de ter cuidado. Então, você precisa fugir de certos ambientes que você sabe que tem uma energia ali que vai te deixar para baixo, palavrinhas que vão chegar, tá? E vai te desmotivar. Então, você precisa conhecer também os ambientes em que você está para que você não perca o seu foco, para que você se mantenha focado, tá? E não tenha medo de errar. Porque o erro ele tem de ser visto como uma ferramenta que vai te auxiliar a melhorar, tá? O erro é uma ferramenta que te auxilia. Quando você erra, você aprende e não erra novamente. É assim que tem de ser, tá? Não é errei uma, duas, três. Não tem aquela... O pessoal fala assim, errar uma vez, até humano. Errar duas ou três é o quê? Tá? Então, completa aí você sabe essa fala. Então, persistir no erro, não tem como. Então, se você pegar o erro e utilizá-lo como uma ferramenta de aprendizagem, no próximo ano você estará melhor, você conseguirá fazer a prova sabendo que a questão que cair, aquele conteúdo você já viu que errou no Enem anterior, nesse agora você não vai errar, tá bom? E uma outra coisa que eu quero trazer para vocês, para a gente já caminhar para a nossa conclusão, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Você é estudante, você é mãe, você é aluno concursando que passa aqui. O que você faria se você não estivesse com medo? Pense nisso. Essa frase, para quem já leu, tem o livro Picos e Vales. Acho que alguém, talvez você que esteja aqui passando, ou que vai assistir essa live depois, já tenha até lido esse livro. O que você faria se você não estivesse com medo? O que você faria se você não supervalorizasse certas situações, certos contextos? E pode acontecer de, às vezes, nós passarmos por uma situação que nos traz medo e depois, quando saímos dessa situação, a gente começa a pensar, poxa, eu podia ter agido assim. Olha, se eu não tivesse medo, eu teria feito aquele concurso e eu poderia ter passado. Olha, se eu não fosse tão inseguro, não tivesse medo de gastar o dinheiro na inscrição à toa, eu poderia hoje já estar aí melhor posicionado no mercado de trabalho, se tivesse feito aquele curso. E aí a gente começa a trabalhar com o em si, porque o medo te impediu de tentar. Então, o que você faria? Fica com essa reflexão, tá? O que você faria se não estivesse com medo? Não deixe o medo te paralisar. E aí fala, Sandra, falar é fácil. Falar é fácil, mas como que a gente age? O que a gente faz para evitar que o medo nos paralise? Olha só. Essa semana eu estou fazendo uma série de leituras relacionada ao poder das palavras, relacionada ao poder da persuasão, como usar a linguagem,
tá? Da forma correta, como identificar quando alguém está usando a palavra para te manipular. Então, a palavra ela tem um poder muito grande. Tanto é que para nós que somos cristãos, nós entendemos o quê? Que Cristo é o verbo. O verbo se fez carne. Tem uma fala lá em João, no livro de João, que fala do Evangelho de João, que fala: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. E tudo que veio à existência veio pela palavra. Quando Deus disse que viu o caos, né? Lá ele disse: haja luz. Haja isso, haja aquilo. Então, por meio da palavra, ele trouxe à existência tudo que existe. Então, você tem de ter cuidado com as palavras que você profere, cuidado com as palavras que você ouve, tá? E por isso que eu quero trazer para que você faça o teste, tá? Se você é uma pessoa que tem deixado o medo te dominar, passe a identificar que tipo de medo é esse. Até mesmo escreva, tá? Eu falo, hoje tem cursos de escrita terapêutica, não sei se você já ouviu falar, tem pessoas que, há muitos psicólogos que estão usando agendas, livrinhos, diários terapêuticos para que a pessoa escreva, porque ao escrever, ele materializa o pensamento e isso acaba libertando, isso acaba ajudando a exteriorizar o que está. Então, há uma explicação aí científica para isso. Então, eu quero deixar como dica para você que ainda tem medo, que ainda não conseguiu dominar, tá? O medo que você... Ah, Sandra, eu sou uma pessoa organizada, eu estudei o ano todo, eu tenho uma rotina de estudo, eu tenho foco, mas só de pensar na situação X, ou só de pensar que eu possa vir a reprovar mais um ano, eu fico com medo. Isso me dá medo. Então, eu quero que você... aproveite, pegue como dica dessa aula. Eu sempre falo assim, dicas de ouro. Para quem acompanha os resuminhos de toda a live, eu coloco lá dicas de ouro. Eu quero deixar uma dica do livro Picos e Vales, tá? E depois eu quero deixar alguns versos, porque já que a palavra ela tem um poder gerador, a palavra ela tem esse poder de trazer à existência, de mudar as coisas que existem. Então, lá em Picos e Vales, ele fala o seguinte, olha: o modo como você administra, tá? Cada situação, cada vale determina o tempo que levará para atingir o próximo pico. Então, a supervalorização que você está dando para a situação atual que você está passando, seja ela negativa ou negativíssima, não sei como você está vendo isso. Então, você se supervalorizar essa situação de negatividade, isso vai determinar o tempo em que você vai sair dela. Quanto mais você ficar focado nesse problema, nesse medo, nessa fobia, nessa insegurança, nessa ansiedade, tá? Isso vai te impedir de sair dessa situação de paralisação para atingir um pico mais elevado, tá? Então, fique atento a isso. Cuidado com o tempo que você gasta preocupado com o que pode acontecer, tá? O medo pode ser assim, será? Talvez? Quem sabe? E se? E acaba te paralisando. Hoje, passando, rolando o feed, eu também faço isso, tá, gente? Eu tiro aquele tempinho para ficar rolando o feed, dando clique, não é? Em alguns posts. E olha só, por coincidência, né? O nosso tema aqui hoje é sobre a questão do medo. E eu achei lá um post do Joel J, em que ele fala o seguinte, ó: eu sei que você sente medo. Eu também sinto. Mas você precisa lembrar de que ser corajoso não é deixar de sentir medo. Ser corajoso é decidir que a sua felicidade é mais importante do que o medo que você sente. Olha que bacana isso. Todos nós temos medo. Isso é natural. Assim como a procrastinação, todos nós procrastinamos. Só que acontece aquela procrastinação que impede, tá? É normal a gente deixar para depois. Isso é algo normal do ser humano. Mas quando você acaba deixando, postergando demais, isso te prejudica. Então, o medo é natural. Nós sentimos o medo. Isso é normal, tá? Eu mesma, antes de vir aqui para a internet, para mídia social, eu tinha medo de me expor, de falar errado, né, e tal. Medo de alguém ficar pegando caras e bocas que eu faço aqui, ficar fazendo meme. Essas umas coisas que a gente vê que fazem com outros e a gente fica preocupado que façam com a gente. E isso me paralisava.
Depois eu falei assim, tô com medo, vou comer do mesmo. Se eu fizer ou não fizer, as pessoas falam do mesmo jeito da gente. Então, e aí eu tô aqui e tenho ajudado muitas pessoas, porque os testemunhos, né, o feedback sempre vem, então isso é o que nos mantém aqui, levando o conhecimento que temos, compartilhando conhecimento. Então, essa fala do Joel é muito importante. Então, ser corajoso é uma decisão, você decidir que a sua felicidade é mais importante. No seu caso, aluno, é você decidir que a aprovação é mais importante. Mesmo com medo do que vão falar se você não conseguir ser aprovado esse ano, mas você vai continuar estudando, porque você já consegue o quê? Visualizar. Você precisa só trazer à existência esse futuro que você já consegue ver. Eu já falei em outras lives aqui. Alguns chamam isso o quê? De pensamento positivo, mas a Bíblia chama isso de fé. Fé é trazer à existência aquilo que ainda não existe. Então, você, por meio de sua fé, de sua crença, por isso que eu falo do autoconhecimento, você, por meio da sua fé, trazer isso à existência e ter coragem de prosseguir, mesmo preocupado, ou mesmo com receio, mas você vencer esse medo, porque você sabe que o que está lá na frente será muito gratificante. E outra coisa que eu quero compartilhar com vocês para finalizar é você se ater o quê? Ao que a palavra, ao que a Bíblia, que eu tenho como palavra revelada, diz sobre nós. É o que a Bíblia, como a sabedoria milenar, traz para nós muitos conhecimentos. E tem dois trechos que eu trouxe aqui para falar para vocês, que diz o seguinte, olha, dois não, são três. Um está em Salmos, que fala assim, a qualquer tempo em que eu estiver com medo, confiarei em ti. Olha que bacana. Então, o medo pode vir em qualquer momento de sua vida. Mas quando ele vier, você vai confiar em quem? Em Deus. Confie em Deus. Por quê? Porque lá também na Bíblia diz o seguinte, olha, o receio do homem armará laços. Lembra de um texto também que está lá na Bíblia que fala o mal que eu temia me sobreveio? Então, o medo que você tem pode causar situações que te prejudiquem lá na frente. Aí o texto diz, o receio pode armar laço, mas o que confia no Senhor será posto em um alto retiro, em um lugar de segurança. Então, se você confia que Deus está te direcionando, você estará seguro, certo? Então, por isso que é importante você se basear naquilo que a palavra de Deus diz sobre você, naquilo que você crê que você nasceu para fazer. Então, você, olha, eu sei que o curso que eu estou pleiteando uma vaga é difícil, mas eu tenho uma convicção de que eu nasci para exercer essa função, eu vou ajudar vidas nessa função. Eu serei a salvação da minha família, como diz o professor Gilberto, né? O aluno, ele estimula o aluno a pensar dessa forma, ó, eu serei a salvação da minha família. Então, se você pensa dessa forma, os seus receios, os seus medos te mantêm o quê? Firme, inabalável, quando você confia, que você tenha certeza de que é para isso que você veio. É isso que você tem de fazer. E já finalizando, eu quero deixar aqui para você um outro trecho. Lá da Bíblia, da sabedoria milenar em Filipenses, que diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus. Pelas orações, súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Olha que interessante. Então, a paz de Deus guarda o seu sentimento, guarda a sua mente, mantenha a sua mente sã. Então, se você está com sua mente sã, você consegue seguir o seu planejamento, a sua rotina, você consegue perceber o que precisa mudar, o que tem de melhorar, e você não sai do seu foco. Então, não deixe que o medo te paralise. Quando você pensar, eu não sei, isso tá difícil. Tá, eu não sei, mas eu vou buscar a resposta, porque eu sei que tem a resposta disso em tal lugar. Eu não sei isso, mas eu vou buscar a resposta com fulano de tal, porque eu sei que ele sabe esse assunto. Então, também é você reconhecer as suas limitações e ter a humildade de chegar para alguém e pedir auxílio. E você também, eu trabalhei aqui na semana passada a questão do servir, tá? Então, o caminho para alcançar a sabedoria é servir. E quando você consegue também apresentar aquilo que você já assimilou, que foi difícil para você aprender, que agora você já sabe, que você compartilha com outro, isso te mantém, isso faz de você uma pessoa sábia.
E isso ajuda você faz com que outras pessoas também venham conseguir alcançar os seus objetivos, certo? Então, essa live de hoje, o nosso tema foi, então, o quê? A questão de você conseguir domar o medo. Não é exterminar, porque o medo ele sempre existirá em nós. Seja aquele medo alerta, aquele medo reflexo. Agora, que você não pode deixar aqui o medo patológico. O medo te paralise. O medo te impeça de seguir um cronograma que você traçou. Seguir um planejamento que você fez. Então, você precisa ter isso em mente. Então, não deixe o medo te paralisar. Confie no que a palavra de Deus diz sobre você. E quando você estiver medo, faz o quê? Pense, confie, busque força do alto, busque a inteligência espiritual, certo? Porque dentro desse período que nós comentamos aqui, falei que inteligência emocional, inteligência física, inteligência espiritual é muito importante na nossa vida. E eu quero te convidar para na próxima semana, na aula que vem, eu farei uma revisão de todas essas aulas. Então, foram 12 trabalhos. Foram 12 problemas que eu trabalhei aqui. E eu vou fazer, então, assim, aquele apanhado, tá? Eu vou fazer um resumão na próxima quarta. Então, claro, se Deus nos permitir, vamos assim, o nosso amanhã não pertence a nós. Então, está no meu programa de, na próxima semana, trazer à tona todos os 12 obstáculos que nós vimos durante essas 12 semanas e para fazer um fechamento da nossa aula. Então, se você não assistiu às aulas anteriores, não perca a próxima aula, tá? Convide alguém que você sabe que está aí se preparando para o Enem, porque às vezes o aluno é até bom em conteúdo. Mas se ele não tem inteligência emocional, não tem autoconhecimento, não tem inteligência espiritual, ele acaba se deixando levar pela emoção e acaba ficando para trás. Ou se ele é aquele aluno que não sabe controlar o seu medo, ele acaba se paralisando porque ele não conseguiu gerir as emoções, certo? Então, eu agradeço a você que passou, a você que está assistindo essa live agora. E não perca a próxima aula, o resumão, a revisão de tudo que falamos aqui nesses 12 trabalhos de Hércules, 12 trabalhos na trajetória da aprovação de um estudante. E eu te aguardo, então, na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço e até lá!